Olá, boa noite, tudo bem? Começando mais uma live aqui do Agendologia no Portal Mie. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. E hoje nós vamos falar sobre o tema voltando à rotina, depois do feriadão, né? E aí, para quem não sabe, aqui no Japão tivemos uma semana aproximadamente de feriado. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Boa noite, seja bem-vindo a quem está entrando aqui agora. Deixa eu só tentar esconder aqui. Hoje nós vamos falar de retornar à rotina. Quem aqui amanhã começa a trabalhar? Me contem aqui, quem vai começar amanhã. É claro que existem pessoas que não trabalham com o calendário oficial, que tem gente que tá trabalhando e tem gente que talvez esteja de folga ainda, né? Mas aqui amanhã começa o dia normal, né? Terminou o Golden Week. Bom dia, Sanchez. De onde você está falando? Quem quiser colocar de onde está falando, por favor, coloquem aqui. Meu tripé tá caindo aqui, tá mole. Hoje eu queria falar como que a gente pode fazer para voltar a nossa rotina depois de ter ficado um bom tempo em casa, né? No caso aqui do Japão, nós tivemos uma semana aproximadamente de feriadão. E assim, você que não mora aqui no Japão, de outros países, você pode usar as dicas que eu vou dar aqui hoje também para um feriadão, para voltar depois do final de semana, né? Em momentos em que, quando você precisa dar uma chacoalhada, né? Sair de um estado e entrar num outro, numa rotina mais corrida. Então, hoje eu vou dar algumas dicas aqui, já querendo agradecer ao Portal Mie pela oportunidade de eu poder estar fazendo as lives aqui no Portal Mie. Meu nome é Luísa Kai e eu sou a criadora do método Agendologia, a arte de escrever na agenda, onde nós usamos... Tá sem som? Peraí que aqui no Instagram estão dizendo que tá sem som. Por que será? Então, estrangeira de fora, veja se o som tá funcionando aí, peraí. Carol, minha vida no Japão, tá me ouvindo? Vê se você tá me ouvindo. Boa noite a todos que estão entrando aqui agora. Será que o som voltou aqui? A Carol tá dizendo que sim. Então, hoje nós vamos falar sobre... deixa eu só arrumar aqui. Hoje eu vou falar sobre algumas dicas do que a gente pode estar fazendo para poder entrar bem, né? Voltar para o ritmo e não ficar perdido, não ficar... Bom, porque todo começo de feriado, né, de volta à rotina é realmente puxado. A gente tá naquele clima ainda de moleza do feriadão. Mas algumas dicas que eu vou dar aqui, vocês podem usar tanto para amanhã, que começa a trabalhar amanhã, ou no seu dia a dia mesmo, né? Depois de um final de semana, depois de uns dias que você ficou parado e precisa voltar para o ritmo louco do dia a dia, tá? Boa noite a todos que estão entrando. Desculpa se eu não puder ver todo mundo que está entrando aqui, porque tem uma notificação aqui que está me atrapalhando aqui, ver os comentários. Me contem como é que foi o feriadão de vocês, quem está aqui no Japão. Eu acredito que para muita gente, né, foi bem limitado, a gente não pôde sair muito, viajar muito, né? Eu moro aqui em Kyoto e aqui tava tudo fechado. Iam, esses shoppings, né, os malls, tava fechado, só a parte de supermercado, restaurantes não estavam abertos.
A Carol aqui do Instagram tá dizendo, eu passei trabalhando. Muita gente talvez passou, né, trabalhando. Me contem. O Maurício Mizuno, meu feriado só em casa. Verdade, eu acho que foi a realidade da maioria das pessoas, né? Quem que é? Rafa Yoshioka, feriado em casa por conta do coronavírus. Se prevenir ao máximo. É isso mesmo, né, gente? Não ficar dando bandeira, né? Ficar andando à toa na rua e de repente aí pegar alguma coisa, né? E o Maurício Mizuno tá dizendo que vai até domingo o feriadão dele. Para algumas pessoas ele está mais prolongado, né, por causa do Covid e, né, então é uma situação complicada, mas assim, veja o que vocês podem fazer dentro de casa, alguma coisa diferente, né, alguma coisa nova, para não focar somente no problema, porque eu sei que existem e muitos, mas a gente pode também focar em outras coisas, né? Então procure ver o que você pode fazer de bom, né? Para quem ainda tem o feriadão, né? Quem ainda vai ficar em casa e para quem vai pegar no batente amanhã. As dicas, hoje eu vou dar 8 dicas e que são basicamente os passos que eu uso no meu método Agendologia. Para quem não conhece, é um método de escrever na agenda física, né? Para você organizar o seu dia a dia, você marcar os seus compromissos, você gerenciar o seu tempo, né? Tentar encontrar mais tempo, otimizar o seu tempo para fazer mais coisas e principalmente coisas que você gosta, que investir em você. E também para você correr atrás dos seus sonhos, planejar as ações para correr atrás dos seus sonhos. É para isso que serve o método Agendologia, que foi baseado no Techojitsu, que é um método japonês. Aqui, para quem não sabe, muitos japoneses usam a agenda para planejar, para se organizar, e é por isso que eles não se atrasam, eles nunca esquecem das coisas que tem que levar, estão sempre com tudo na linha ali, né? Porque eles têm clareza, eles conseguem se preparar com antecedência, né? Eles já conseguem, eles têm um compromisso na outra semana, no outro mês, eles já estão se preparando. A gente não precisa chegar a tanto, né? Não precisamos ser tão perfeitos como eles, porém, a gente pode aprender muito com eles e principalmente nessa parte de usar a agenda para se organizar, né? É simples, é fácil, todo mundo pode fazer, é só um caderno, uma caneta e você escrever, né? Então, assim, não é nada complicado, não é nada que você vai gastar muito dinheiro. E os resultados são ótimos, são muito bons, né? Fazem 10 anos que eu uso a agenda e ela vem me ajudando muito e transformando a minha vida. Eu já consegui bastante coisa só de colocar na agenda e traçar os planos, traçar o que eu tenho que fazer, né? E com base nisso, né, nesse método, eu queria falar algumas coisas que vocês podem estar fazendo amanhã, né? Quem começa a trabalhar amanhã, porque a gente está num estado lento, né? O estado off, de feriado, né? Então, nossa rotina foi outra, né? E como foi prolongado, então, muitos dias em casa. E pegar no batente, começar amanhã de novo, naquela rotina de sempre, é difícil, a gente sabe que é. Por isso que ninguém gosta da segunda-feira, né? Mas você pode estar otimizando e se preparando, mas eu acho que é muito mais na mente do que aqui no corpo ou na matéria, né? Quando você consegue preparar a mente, o seu corpo responde muito mais fácil, né? Eu sei que não é fácil, que é cansativo de qualquer maneira, mas você sente mais facilidade, uma certa leveza na hora de executar quando você se prepara mentalmente, né? Então, a agenda, ela ajuda nisso, é a gente organizar os nossos pensamentos, porque os pensamentos vêm de monte, é uma chuva, é uma onda, um tsunami de pensamentos, né? E eles vêm assim, é tudo de uma vez. E não é separadinho por categoria, vou pensar só pensamentos de trabalho, só pensamentos da minha vida amorosa. Não, é tudo junto e misturado. Então, como é que a gente pode peneirar isso e você focar, né, naquilo que é importante, que é urgente, que é para amanhã,
né? Então, você pode, primeira coisa, eu uso a agenda, mas se você não tiver o costume de usar a agenda, não tem problema, tá? Boa noite a todos que estão entrando aqui. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos falando de como voltar à rotina depois de um feriadão, que aqui no Japão nós tivemos o Golden Week, que foi quase que uma semana de feriado, né? Então o pessoal tá no modo descanso, né? E muitas pessoas vão voltar amanhã e outras não, devido ao Covid, né? Boa noite a todos que estão entrando aqui. Então, eu vou dar hoje 8 dicas simples, fáceis, que qualquer pessoa pode fazer. Se você não, mesmo que você não use a agenda, mas se você gosta de marcar na lista, num papelzinho, você pode fazer isso, tá? E a primeira delas é imaginar o seu dia. Aí todo mundo fala, a única coisa que eu não quero fazer é imaginar como é que vai ser meu dia de amanhã, né? Mas assim, pensa na praticidade que vai ser para você, na mão na roda que vai ser você imaginar como é que vai ser o seu dia de amanhã, né? Se você vai voltar para a sua rotina de trabalho amanhã, então comece a imaginar que horas que você vai acordar, né? O que você tem que levar, se você tem filhos, vai levar para creche, para escola. Eu não sei como é que tá a situação das escolas agora, porque meus filhos já são grandes, então eu não sei mais como é que tá o negócio na escola. Mas se você tem que preparar alguma coisa, nessa visualização que você faz, né, do dia seguinte, você já pode se preparar em bastante coisa. Eu tenho que levar isso, eu tenho que levar aquilo, tenho que separar a roupa, né? Eu tenho que colocar alguma coisa na bolsa. Essas coisas que você pode estar fazendo hoje para não ficar na correria amanhã e sair atrasado, tá? Então, essa é a primeira dica, visualizar. O Zico de Oliveira. Bom dia, boa noite. Passei a usar a agenda depois de assistir você. Ai, que legal, fico feliz. Muito obrigada, tá? Então, eu dou dicas aqui que às vezes parece simples, né? Mas a gente nunca parou para pensar e nunca parou para usar isso, né? Para implementar isso na nossa vida. E isso é uma mão na roda, isso te ajuda demais. Então, a primeira delas é você visualizar o seu dia, porque você já está fazendo um treinamento e já está mandando comandos para o seu cérebro. Ele já está marcando tudo ali, só de visualizar o dia de amanhã, ele já está sabendo, então eu vou ter que acordar tal hora, vou ter que fazer isso. Primeiro eu vou, tomar café, não vou tomar café, vou comprar café no meio da rua, como é que eu vou fazer? Vou levar meus filhos, tudo ele já tá, né? É uma simulação que você faz só de você passar o seu dia, assim, visualizar ele. E aí você já vai lembrar de muita coisa que você tem que pôr na bolsa, que você tem que levar, né, pro trabalho. E, assim, trabalho, né, gente, é dureza, é cansativo. Tem gente que trabalha que não é fácil o trabalho, eu sei. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ir, né? Quer queira, quer não. De bom humor ou de mau humor, a gente tem que ir. Então, que seja com um estado mental, assim, bom, positivo, porque o que cansa a gente, o que pesa, é o que a gente, como a gente percebe as coisas, como a gente percebe o ato de trabalhar, de ir para o trabalho. Então, quando você muda o seu pensamento em relação a ir ao trabalho, eu acho que fica muito mais leve de executar e você não vai ficar só olhando para os problemas, para as coisas chatas, né? Para as coisas que você não gosta no trabalho. Então, procurar. Não tô dizendo pra você ser super positivo, porque eu sei que tem pessoas que estão em situações que não tem como ficar. Mas procurar tá setando uma intenção positiva na hora de ir. Porque de qualquer maneira nós temos que ir, né? Quer queira, quer não. Então que estejamos de bem assim com a vida, de bem com a mente, né, boa, para poder
encarar tudo com mais leveza, porque muitas vezes pelo filtro que a gente tem, a gente acaba dificultando e vendo a situação de uma forma mais complicada e pesada, né? Então, setar a mente antes de começar alguma coisa, qualquer coisa, não precisa ser só o trabalho, mas qualquer coisa, né? Boa noite a todos que estão entrando, assistindo, sejam bem-vindos. Desculpa se eu pular algum comentário que às vezes não dá pra ver, tem um negócio me atrapalhando aqui. Boa noite aqui no Instagram também. Então hoje eu vou dar 8 dicas e a primeira delas é o que eu falei, visualizar o dia seguinte, porque assim você já vai estar fazendo uma preparação e uma simulação mental e com isso você já vai perceber muita coisa que você tem que preparar, levar, providenciar, né? Para você, seus filhos, seu marido, seja o que for aí a sua rotina, tá? A segunda dica é definir o que é que você vai fazer depois disso, das suas tarefas, principalmente quem trabalha em casa, quem não tem hora definida, né? Quem não tem chefe, quem trabalha por conta. E às vezes a gente fica naquele daradará, que a gente fala em japonês, daradará, é que fica naquela moleza, naquela enrolação. Principalmente depois de um feriadão, né? Que você ainda não pegou o ritmo. Então, quando você define o que você vai fazer depois, ou seja, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Defina aí 3 coisas, 3 tarefas que você tem que fazer sem falta amanhã. E aí então você consegue priorizar e não ficar indo para um lado e para o outro e se dispersando. Quando você marca uma hora eu vou ter tal tarefa. Então na parte da manhã eu tenho que terminar até a 1h ou até meio-dia para que dê tempo de eu fazer esse meu compromisso, essa minha tarefa da 1h. Então, quando você tem já estipulado, pode ser as tarefas ou os horários, não precisa ser sempre o horário, mas às vezes um horário fixo já marcado é bom, porque aí já te põe na linha, né, antes e depois dele. Então, sempre é bom você saber o que você vai fazer depois, que aí o cérebro também, ele pode... ele pode criar o ritmo dele de fazer. Se ele acha que não tem nada para fazer, que pode ser feito depois, ele vai ficar enrolando, vai querer fazer coisa que não precisa agora, né? Não vai correr. Então, quando você define, vou fazer isso, isso e isso, no mínimo, põe 3 aí, basicamente 3, não muito nem pouco, porque se você põe muita coisa e talvez não consiga fazer, vai te sobrecarregar e vai te deixar como que eu falo, insatisfeito, né, sentindo que não conseguiu fazer tudo. Então, assim, basicamente 3 tarefas. Então, quando você sabe que você já vai ter o que fazer depois, fica muito mais fácil para agir, né, para o seu corpo se mexer, né? Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é: quem aqui se dispersa muito na hora que tá fazendo alguma tarefa? Tá fazendo uma coisa aí, o pensamento voa, ainda mais depois de um feriadão. O que eu fiz? Fica lembrando do que fez, do que aconteceu, ou se não aconteceu nada, então fica pensando em outros assuntos e não consegue focar na tarefa, naquilo que tem que fazer. Quem tem esse tipo de problema? Eu tenho direto, toda hora. Minha mente fica voando, minha mente voa, né? E eu tô fazendo quem aqui enjoa, né? Você tá fazendo uma coisa, tá chato ali, você já tá pensando em outras coisas, já quer fazer outra coisa e larga aquilo lá parado no meio do caminho. Isso acontece muito comigo também. Aí, eu tenho uma técnica que é simples, vocês não vão nem acreditar, mas eu aprendi com um professor de Aikido. Quem conhece o Aikido, que é aquela luta marcial aqui, que o japonesinho pequenininho vai lá e pega um oponente, né, o seu adversário muito maior que ele, muito mais forte e consegue jogar ele no chão, com uma mão ainda. Porque o Aikido, ele trabalha com o manejo do Ki. O que é o Ki? É o Ki daquilo que vem do japonês. Genki, Kyotsukeru, Unki. Ki é energia. É a energia vital
do ser humano. Então, o que, que nos deixa de pé é o ki, né? É a energia. Por isso que fala Genki. Genki é quando você tá bem, né? Oi, tudo bem, né? Você está bem? Então, tem o ki. Então, o japonês, ele é muito bom em perceber e direcionar e manejar o ki, que é a energia. Então, o Aikido, né? Então, é você juntar, é você se alinhar com a energia do oponente para derrubar ele. Então, uma das técnicas e a mais importante dele, né, é você se concentrar, né, fazer um exercício de concentração naquilo que você quer fazer e não ficar afobado, não ficar ansioso para fazer, porque você perde o ki, a energia. Então, e aí tem várias técnicas, e uma delas que eu peguei, que eu uso muito, é quando a gente está fazendo alguma coisa e precisa de concentração, e não é só coisa de conta, de mexer no computador, de dirigir carro, coisa de casa, tarefas, qualquer coisa que você vê que você está se dispersando, você fala para você mesmo: eu estou fazendo tal coisa. Agora eu estou limpando a mesa, agora eu estou dobrando a roupa, agora eu estou dirigindo. Quando você fala isso, você tira o seu cérebro do automático. Às vezes ele está voando, ele está sonhando, e isso é perigoso, principalmente para quem trabalha em fábrica, né? Quem aqui já não tomou vários sustos quando mexe na máquina ou na esteira, porque estava sonhando, estava viajando, estava distraído, né? E quando é um movimento ali automático que você sabe que você sabe fazer e é sempre o mesmo, chato, a mente voa mesmo, né? E a gente não tem como parar a mente de voar. Então, uma técnica é essa. Quando você vê que você está dispersando, está perdendo tempo, está enrolando, ou até é perigoso, dirigindo e você toma um susto, sabe? Acontece isso muito comigo também. Quando minha mente está rodando muito e eu fico afobada, e aí sabe, é perigoso, eu não vejo o farol, às vezes eu tomo um susto. Então, nessas horas eu paro e falo: eu estou dirigindo. É para te puxar para a realidade. Então, quando você estiver dispersa, fala isso para você. O que é que você está fazendo no momento? Eu estou mexendo na máquina, eu estou fazendo kensa, eu estou cozinhando, eu estou limpando tal cômodo, qualquer coisa. Para que o seu pensamento não voe e você se disperse e vai perder tempo, né, e não faz nenhuma coisa nem outra, tá? Então, essa é uma das dicas, tá? O que vocês acharam? Me contem aqui. Parece bobeira, mas é o mestre do Aikido que dá essa dica, tá? E aí, então essa foi a terceira dica, né? E a quarta dica é criar sistemas. O que é sistema? Um jeito fácil de fazer as coisas. Eu acho que muita gente, principalmente quem é dona de casa, quem é mãe, já está acostumado a ter vários, né? Já está tudo ali engatilhado, pronto, já tem o seu esquema aí para fazer as coisas, né? Chega no final de semana, no dia seguinte começa as aulas, tem que levar as crianças para creche, já sabe que tem que dobrar, tem que pôr tudo na bolsa. Nós, as mulheres, nós já temos vários esquemas, vários sistemas. Porém, lembrando aqui do método Kaizen da Toyota e que muitas fábricas aqui do Japão adotam, você pode sempre melhorar, né? Então, nunca estar contente com aquilo que já está funcionando. Como é que eu posso fazer isso melhor? Como é que eu posso, né, ajustar isso? Ou será que não tem alguma outra coisa aqui na minha casa que está me empatando, que está me atrapalhando e que eu posso melhorar? Tenta, se você já é organizado, você pode levar isso para um outro nível, a sua organização. E você que não é tão organizado e sofre com isso, né? Atrasa, perde tempo procurando as coisas dentro de casa, você pode criar alguns sistemas. Não precisa ser na casa inteira, a sua casa não precisa estar perfeita. Começa aos poucos, sempre lembrando, onde eu posso estar criando um sistema para facilitar a minha vida, facilitar o meu dia a dia. E um deles é você definir
o local de cada objeto na sua casa, né? Principalmente cada que eu digo assim, os que você mais usa. Pode ser celular, chave do carro, quem vive perdendo chave do carro, carteira, né? Máscara agora, que é obrigado, e muitas vezes a gente tem que voltar para casa porque esqueceu de pegar a máscara. Então, faz um esquema que você vai observa o seu andar, o seu caminhar, a rota que você faz dentro de casa para sair para o trabalho. Então, geralmente, assim, na entrada, né, no genkan, ali em cima da sapateira, você pode deixar tudo que você precisa e deixa ali, põe como um costume deixar as coisas ali. Ou o celular também. Quando eu tô com a cabeça muito cheia, eu acabo esquecendo o celular em casa. E quando repete muito isso, é um sinal de alerta para mim, né? Então, quando eu esqueço, assim, 2 ou 3 vezes seguido, eu falo, olha, eu tô viajando, eu tô distraída, e isso se reflete no meu dia a dia, no meu comportamento. Então eu falo, é momento que eu tenho que parar para pensar. A minha mente tá rodando muito rápido, né? Às vezes eu tô querendo ir para um lugar, eu pego outro caminho, é quando a mente tá voando. Aí é um alerta, porque isso, quando você percebe isso antecipado, você pode evitar um acidente de carro, né? Um acidente no trabalho, ou se machucar, né? Sei lá, prender o dedo, né? Na porta, na janela. E outro dia eu prendi na janela do trem lá e tá doendo até hoje, já faz um mês. Então, coisinhas bobas, mas que atrapalham o nosso dia a dia, né? Então, quando você tem a preparação, né? Eu sei que é chato falar de preparação e tal, mas um pouquinho de preparação que você tem já te ajuda muito, né? E uma delas, então, aqui a 4ª dica é essa. Você tá criando esquemas para facilitar a sua vida na hora que você tem que sair correndo para o trabalho. Então, um dos esquema é você já definir a roupa que você vai usar no dia seguinte. E não só a roupa, como sapato, meia. Mulher que perde tempo buscando a meia calça, aí uma tá rasgada, tem que pegar a outra, aí fica procurando o par de meia, essa meia não combina, tem que pegar a outra. Então, já faz ali o look completo e depois vai buscar bijuteria, não sabe onde pôs. Então, já faz o look completo ali para não perder tempo, porque essas coisas que as mulheres perdem tempo, né? E máscara também sempre já deixa umas a mais na bolsa ou ali na sapateira, né? Porque aí você já bate o olho antes de sair para não esquecer. Tem sistemas de arrumar a bolsa. Aqui no Japão tem até guia, ele ensinando você a fazer isso. O que você tem que pôr não é que você tem que pôr na bolsa, mas aquilo que tá na sua bolsa já faz um mês e você não usou, fica ali rodando dentro da bolsa, sabe? Até chocolate amassado tem. Sabe, coisa que você não usa, mas que você fica com medo, vai que eu preciso um dia. Se você não usou durante um mês, o livro, né, o guia, ele fala pra gente tirar e só pôr o que é necessário, para não ficar carregando tranqueira, peso, ocupando espaço, e fora que toda hora que você vê aquilo, você sente um peso, você vê a bagunça da bolsa. Então, ter sempre uma bolsa arrumadinha. E a KonMari, quem conhece aqui a Marie Kondo, né, que tá fazendo sucesso no mundo inteiro, e ela é japonesa. Ela conta no livro dela que todo dia ela tirava tudo da bolsa dela. Ela tinha um lugar certo para colocar carteira, agenda, tudo que ela colocava dentro da bolsa, ela tirava para fora. A gente pensa, ai que mendokusai, né? Ai que saco, ai que trabalho. Mas assim, no caso, assim, te ajuda a estar carregando só o que você precisa no dia, né? E isso também te força a pensar, o que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu preciso hoje? Vou ter reunião? Vou ter encontro? Vou para que lugar que eu vou hoje? Para saber o que você tem que levar. Enquanto que se deixa tudo ali e se acostuma, relaxa, achando, eu tenho tudo na minha bolsa. É aquela bagunça e às vezes isso não leva o seu foco para o compromisso do dia, acreditando que você tem tudo ali na bolsa, né? Então, não é só a questão de deixar a bolsa arrumadinha, mas é a questão de te levar
assim, a sua atenção, o seu foco para os compromissos e tarefas do dia. Então aí você fica muito mais esperto e consegue se preparar melhor. Aí eu vou precisar do guarda-chuva, do óculos, da máscara, né? Então você assim, tem muito mais. É um pouco trabalhoso, né? Parece que é trabalhoso, mas ajuda a ficar atento ao que você tem que fazer, tá? Quem aqui quer falar alguma coisa, tem algum comentário? Aqui o comentário tá parado, eu não consigo ver se tem alguma coisa, tá, gente? Desculpa se pular alguma coisa. Tem uma notificação me atrapalhando aqui. Eu não consigo ver. Quem tá gostando das dicas, são simples, mas são dicas que podem ajudar a gente bastante. Eu uso bastante essas dicas simples, sem muita complicação. Pensar muito difícil acaba paralisando a nossa ação. Então, criar esquemas para que você consiga se movimentar melhor dentro de casa para poder sair, né? E não esquecer nada, não perder tempo e não chegar atrasado. Para quem é mãe, tem filho que tem que cuidar não só de si, mas dos filhos também. Então, preparar a roupa dos filhos, ver ali a programação da escola dos filhos, da creche, porque sempre tem que levar coisa também. Se você não tem tempo à noite, se você sabe que vai fazer zangueô, então você já pode também planejar para a semana o dia da compra, e não só o dia da compra, como o cardápio que você vai fazer durante a semana, para que não fique o quê? Você não vá lá e compre à toa e depois não sabe o que você vai cozinhar durante a semana. Então, quanto mais isogashi, quanto mais ocupada você mais vale a pena fazer planejamentos, entendeu? Então, o cardápio da semana pode ser uma boa ideia. Por cima, só pensa no prato principal e o resto você vai juntando. Uma salada, um misoshiro, que é uma sopa de miso aqui do Japão, né? Que é o negocinho de soja, pasta de soja. Então, esses pratos que não são principais, os pratinhos em volta, você inventa na hora. Pelo menos defina o prato. Carê, omuraisu, bife, é o que vai ser hoje, né? E amanhã, e depois. E então, quando você faz, mesmo que não seja muito detalhado, isso te ajuda na hora de fazer a compra no supermercado. E se você tem agenda ou a lista no celular, você vai estar com ele sempre à mão. Então, na hora que você for no supermercado, você já vai ter a lista ali, né? Então, mesmo que ela não seja perfeita, mesmo que você coloque algumas coisinhas só, na hora você vai lembrando de outras coisas também lá no supermercado, né? Então, fazer esse cardápio da semana para te facilitar nas compras, para quem não pode ficar indo todo dia no supermercado, né? E geralmente ninguém quer ir todo dia, né? Então, se você só vai uma vez por semana, já faz... Eu sei que muita gente já faz isso, mas é uma dica aí desse esqueminha que eu tô falando. E pode ser muitos outros mais, tá? Quem aqui faz zangueô, então se você já sabe que você vai fazer zangueô, hora extra, vai voltar tarde para casa, então você já pode pensar no dia anterior de fazer uma comida que dê para 2 dias. Sempre pensando adiantado, sempre pensando na preparação. É chato, ninguém quer saber da preparação, porque é você sofrer antecipado com o trabalho do dia seguinte, mas isso facilita na hora, né? Na hora de fazer, na hora de executar. E a nossa mente, nós somos 2 pessoas, muito mais que 2, mas aqui no caso vou falar de 2 pessoas. A pessoa que planeja, que pensa, e a pessoa que executa. No cérebro nós temos dois lugares, 2 regiões aqui que são seções diferentes. A que pensa e a que executa é diferente. A que pensa está aqui na parte frontal, no córtex frontal do cérebro. É a parte racional. É onde pensa o que eu vou fazer, o que eu tenho que, né? O que eu tenho que levar, o que eu tenho que preparar. E só que quem executa tá aqui atrás, que é na parte de mandar comandos motores pro seu corpo, para a mão, pro pé, né? Para os dedos. São duas seções completamente diferentes. Então, por isso que muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente planejou. Porque a gente pensa com um lado do cérebro e vai ter que executar com outro. Só que por falta da comunicação entre 2 seções, 2 setores aí da mesma empresa, acaba que dá tchutchu. Você não faz, é falta de comunicação aí, né?
Então, por isso que a visualização e a preparação é esse canal de comunicação. Você está avisando, você está mandando ordens, comandos para a seção que vai executar, né? Que é a parte do cérebro que vai mandar comandos para o seu corpo. Você está mandando ordem, ó, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Eu tenho que acordar tal hora, eu tenho que levar meus filhos para a creche, eu tenho que ir no supermercado, eu vou fazer tal comida. Então, se vira aí para mandar ordem pro seu corpo, pro corpo fazer isso. É isso que está acontecendo dentro do cérebro. Por isso que visualizar e fazer a sua listinha, eu sugiro anotar na agenda, porque é tudo muito mais completo e você não fica perdendo papel por aí não, porque a agenda você já está cuidando da sua vida inteira e do ano inteiro, não é de um dia, de uma semana, de um mês, é do ano inteiro. E aqui dentro estão os seus sonhos também, não só coisas chatas e tarefas e deveres do dia a dia. Então, levando em conta todas essas metas e investimentos que você quer fazer para você mesmo, você vai conseguir administrar melhor, gerenciar melhor o seu tempo, né? Então a agenda ela é completa, mas se você não usa ainda, pode ser no papel ou no celular mesmo, faça listas, né? Eu sei que é chato, que dá trabalho, mas é tudo questão de hábito. Quando você conseguir adquirir esse hábito, você vai ver como que ajuda muito, sabe? Estrangeira de fora, amando tudo. Ai, que bom, querida! Você tá falando de Paris, né? Da França, né? Eu vi o seu Insta. Muito bonito o seu trabalho aí, tá? Parabéns! Então, gente, a quarta dica foi criar esqueminhas, criar sistemas para que você possa se mover melhor, né? Então, veja como é que você se locomove dentro de casa. Qual que é o costume que você tem aí qual que é a rota que você faz dentro de casa? Que aí você pode disponibilizar os móveis e onde você põe tudo, as suas coisinhas, nos lugares que você está acostumado a passar e bater o olho. Tudo que a gente esquece é porque não foi visível. Então, aquilo que você não quer esquecer, coloca no lugar visível, que você vai passar e você vai bater o olho. Aí você nunca mais esquece, entendeu? Chave, celular, né? Máscara, agora, né? Então, é isso. Criar sistemas é isso. Como eu posso otimizar o meu tempo, como eu posso otimizar o meu movimento dentro de casa e na hora de sair para não me atrasar também, né? E não esquecer, porque o que acaba com a gente é quando a gente esquece as coisas. A gente se sente um inútil, ainda mais quando eu tinha que levar para mostrar para alguém, para o chefe, para o cliente, né? Ou para o grupo de amigos que você vai esquecer o que tinha que levar. Olha a vergonha que é. Eu me sinto mal, muito mal, quando eu esqueço alguma coisa que eu precisava levar. Então, a gente pode evitar isso, evitar o esquecimento com pequenos cuidados de visualização e preparação antecipada, né? Então, a primeira dica que eu falei foi imaginar o seu dia seguinte, como é que ele vai ser. Aí você vai poder se lembrar de muita coisa. O segundo é definir o que você vai fazer depois de tal tarefa. Ou seja, define aí 3 tarefas que você vai fazer por dia, porque isso te evita de enrolar e o seu cérebro vai falar, eu tenho que terminar até tal hora, porque depois eu tenho tal tarefa, tal compromisso. Então, quando você não é que enche a sua agenda, mas se você já põe aí pelo menos 3 tarefas ou compromissos que você quer começar ou dar continuidade ou terminar hoje, você está delimitando o tempo. Então, você tem que fazer naquele tempo. Porque depois você tem uma outra coisa para fazer. Isso te faz se mexer. Porque o que importa aqui é a gente se mexer, né, gente? Então, a terceira dica que eu dei, o que foi? Para evitar o dispersamento, a dispersão do pensamento, você está fazendo uma coisa, você já começou a pensar em fazer outra, aí já está fazendo outra e não termina nada. É falar para você mesmo, eu estou fazendo tal coisa, eu estou dirigindo, né? Eu estou fazendo comida, eu estou dobrando a roupa, eu tenho que focar nesse trabalho para que o seu pensamento não se disperse. Então essa foi a terceira. E a quarta é criar sistemas, né?
para que você possa, para que facilite a sua vida, né? Então, sistema, esqueminha, como é que eu posso melhorar o meu movimento dentro de casa para não perder tempo? Como é que eu posso melhorar para não ficar indo e vindo, né? Então, a dica que eu dei do cardápio da semana para você não perder, não esquecer de comprar coisa no supermercado, né? Você já definiu um dia só da semana. Quem aqui não tem dia definido da semana para ir no supermercado? Eu só vou na segunda-feira aqui porque tem 10% de desconto. E se eu já odeio ir no supermercado, então eu só vou na segunda que tem esse desconto. Aí eu volto feliz, porque eu faço uma compra de 2 semanas e ainda eu ganho desconto. Eu saio de lá super feliz, entendeu? E eu não faço mais compra depois disso. Então isso evita bateção de perna, né? Então eu não vou muito no supermercado, só vou nessa. E quando não tem, passa fome mesmo. Se tá faltando leite, tá faltando açúcar, vai esperar até a segunda-feira, né? Então isso o que ajuda? Ajuda você a economizar tempo também, porque a gente perde muito tempo indo e vindo, porque esqueceu alguma coisa, né? Então você criar sistemas para otimizar o seu tempo e seu movimento, né? E perda de energia também, né? O quarto, esse foi o quarto. A quinta dica para você entrar bem, entrar no ritmo, né? Sair do feriadão para começar a rotina, é você fazer o desapego, o danshari, que eu sempre falo no meu canal, já falei aqui nas lives também do Portal Mi sobre o desapego japonês, o danshari, né? Que é você tirar tudo que não serve mais, que não é útil para você, né? E isso ajuda porque tranqueira, coisas assim demais, só atrapalha o nosso movimento. E você vai ficar caçando, até quem tem muita meia. Meu marido tem muita meia, muita cueca, muita camiseta. E aí ele fica lá no meio de milhões de meia procurando a meia que ele quer. Por quê? É muita coisa. Então ele não consegue encontrar a que ele quer. Mas também porque é bagunça também, mas assim, é falta de dobrar ali também, né? Mas tudo bem, isso aí é uma falha minha, né? Que é falha, eu tenho outras prioridades. Mas então, quando a gente tem muita coisa que não usa, estorva na hora de você pegar. Então isso também te atrasa no movimento. Então, danshari é bom, tira tudo que não serve mais, que você não tá usando, né? E faz assim, o que eu queria, sempre que a gente vai mudar do feriadão para começar o trabalho, eu coloco como assim, um novo ciclo, tipo assim, renovou. Entendeu? Para eu poder ir com uma outra energia e não assim, vai começar tudo de novo. Porque eu sei que o que move a gente é o mindset, o que a gente setou, o que a gente definiu na mente. Se eu acreditar que é pesado, que é chato, que é trabalhoso, vai ser pesado. Agora, não, eu tenho que dar um up, eu tenho que dar uma chacoalhada, eu tenho que dar uma reviravolta. E aí eu começo a me preparar para isso, eu tô elevando a minha energia, eu tô mudando a energia para que eu possa executar, entendeu? Então, geralmente nessa virada, né, de final de semana para começo de semana, de folga para feriadão, terminou um mês, vai começar outro, sempre tenta colocar uma intenção de renovo, uma intenção de um chacoalhão, de mudar um ciclo, entendeu? A estrangeira de fora tá falando, isso é bom para ansiedade, é isso mesmo, né? Então quando você vai mudar esse ciclo que você vai mudar, entendeu? Então quando você põe um renovo, alguma coisa nova, isso te dá um ânimo também, né? Então o danshari é a preparação para isso. Vamos limpar o terreno, vamos deixar tudo mais fácil, mais, né? Para que eu possa começar bem a semana, né? Então, uma dica é essa, fazer o desapego, dar uma arrumação aí, tirar o que não serve mais, o que tá parado aí, rodando no mesmo lugar, já faz meses, anos, né? Angélica, fala também espanhol. Sim, eu hablo um pouquinho espanhol, pero aqui é complicado, não? Porque muitos brasileiros, né? Então, faz um danshari, um desapego aí, joga
já não serve mais, só tá ocupando espaço. Isso vai te dar leveza, vai mudar a energia do ambiente e até a sua energia, entendeu? Vai deixar você mais ágil, tá? Então, dançar é legal, é importante, mesmo que talvez você não tenha tempo, e não tenha tempo de fazer tudo isso que eu tô falando, tenha isso como palavra-chave na sua mente e quando der, você faz, né? E aí, fora isso, a gente, nós, seres humanos, a gente é movido por o quê? É movido por cumprir as obrigações. Quem gosta de cumprir obrigação? Ai, sabe que tem que, mas é chato, né? O ser humano, ele é movido pela emoção. Vê bem, tudo que te dá, que é legal, que é bom, que você gosta, não é mais fácil, leve, e você faz rapidinho. Tem gente aqui que nem dorme de madrugada, né? Fazendo o que gosta. Então, isso aqui a gente fala de waku-waku, né? Então, no seu dia a dia, mesmo que começou a sua rotina, mesmo que você ache que é uma chatice, não vai ter nada de novidade, tenta buscar alguma coisa que te dê waku-waku, que te dê prazer e alegria no seu dia, né? Isso, quando você vê os detalhes, as coisas com mais calma, você começa a perceber isso. E se você não conseguir perceber, inventa alguma coisa que te dá o waku-waku e mete aí na sua semana, no seu dia. Porque a gente é ser humano, a gente não consegue viver só cumprindo tarefas, só ticando a lista de tarefas, né? Só cumprindo as obrigações. Tem que ter uma válvula de escape, tem que ter aquele momento de descontração, de alegria. Agora, se você tem demais isso, aí você pode fazer o contrário, né? Então, puxar mais um pouco na sua lista de tarefas, nos seus deveres. Porque tem gente que é só o waku-waku, né? Só faz o que gosta e deixa para depois o que tem que fazer. Então, tem que ter um balanço aí. Então, veja qual que é a sua tendência. É fazer mais o que te dá prazer e alegria, o waku-waku, e deixar o que precisa ser feito, ou o contrário, você tem que fazer tudo o que você acha que tem que fazer, né, que tem que ser feito, e muitas vezes se esquece do seu waku-waku. Muchas gracias, Angélica. Que bien. Desculpa se eu estou falando muito rápido aqui em português. Então, o waku-waku coloca aí um agradinho, alguma coisa que te dá prazer e alegria. Não precisa ser todos os dias, pode ser de vez em quando também, né? Assim, quando pintar uma oportunidade no dia da semana, o que você gosta de fazer? O que te deixa feliz? O que te dá prazer e alegria? Para que não fique pesado, não fique chato, não fique aquele cotidiano maçante em que você se sente escravo das obrigações. Se permita a relaxar, se permita a ter momentos de prazer e a fazer o que você gosta, né? Nem que seja comer um docinho, comprar ali um bolinho legal, um bolinho gostoso, que às vezes é caro, às vezes você acha que é luxo, mas às vezes você pode comprar para você. Principalmente quando você faz algum projeto, algum trabalho que exige muito de você. Então já compra também um agradinho, que é uma recompensa para te aliviar, porque, né, nós somos seres humanos e não é só na chicotada, não. A gente tem que ter os momentos ali de prazer, de alegria, né? Então, a sexta dica é colocar um waku-waku, alguma coisa que você tem prazer e alegria no seu dia a dia. E, assim, colocando esse feriadão como um marco, né? Assim, até agora foi assim. E ainda essa semana inteira eu fiquei assim. E tipo, se você sente que não fez nada de produtivo, se você tá aí com algum pezinho na consciência e você quer mudar esse humor, quer mudar esse estado que você está, você pode se prometer, fazer uma promessa dentro de si. A partir de amanhã vai ser diferente. Não que você vai se transformar nem mudar sua vida inteira, tá? Porque aí isso assusta e aí muita gente acaba desistindo também. Mas
esse daradara, essa enrolação, essa procrastinação foi até hoje. Acabou o feriadão hoje, a partir de amanhã eu vou começar algo diferente, né? E aí você pode começar planejando o restante do ano. A gente está quase no meio do ano, né? Daqui um mês já vai ser junho. Você pode refletir o que você pensou em fazer lá no começo do ano, mas ainda não conseguiu dar o start, não conseguiu começar ainda, né? Não precisa ser muita coisa. Pega uma atividade e se põe isso como um compromisso. A partir de amanhã eu vou pensar nisso. Como é que eu vou fazer isso? Pode ser uma dieta, começar um estudo, cuidar da minha vida financeira, sei lá, o que você quiser, o que você tá enrolando, o que você queria ter feito lá no começo do ano, mas ainda não fez. Aproveita, hoje acabou o feriadão, a partir de amanhã, vida nova, vou começar algo diferente. Não vou transformar minha vida, porque isso só vai te trazer peso. Mas alguma coisa eu vou mudar, né? E você pode começar mudando, pensando no que você quer fazer de amanhã até o final do ano, né? Estipular, definir algumas metas, pequenas metas, para que não chegue no final do ano e você olhe para trás e pense, nossa, o ano passou que eu nem vi, o ano passou e eu não fiz nada, né? Então ainda dá tempo e você pode começar a pensar e dar os primeiros passos a partir de amanhã, tá? Isso vai te dar uma motivação também seja para trabalhar, para fazer o que você tem que fazer, os seus deveres, para te dar tempo para investir nessa sua meta também. Então, quando você põe aí um sonho, você tá dando sentido para tudo que você tá fazendo aqui agora. Tenho que trabalhar? Tenho, mas é porque eu tenho um sonho, eu tenho uma meta. Eu tenho que juntar dinheiro? Tenho, mas é para fazer isso, entendeu? Por isso que é para isso que servem as metas, né? E se você não está fazendo o que você gostaria de fazer no momento, mas esse é um passo, é somente um passo para chegar ao que você quer. Então você tem que, então isso te ajuda a entender que você tem que passar por isso. Então vamos trabalhar para passar de uma forma a menos dolorida possível, né? Quanto mais leve, né, a gente puder estar passando por talvez processos e momentos difíceis, mas quando você tem lá na frente uma meta, um sonho, você consegue vislumbrar, fica mais fácil atravessar essa caminhada, né? Esse período difícil. Então, criar metas até o final do ano pode ser uma boa motivação para você mudar, dar um up aí no seu mood, né? No seu humor, no seu estado de espírito, tá? E a 8ª dica, né, pra gente começar a entrar na rotina depois de um longo feriado, vem uma sequência de criar metas, que é você fazer tudo no kotsu-kotsu, que é a palavra japonesa que significa devagar e sempre, sem pressa, sem querer resultado, né? Você ir fazendo aos pouquinhos. E isso, o kotsu-kotsu é um passo que eu tenho dentro do método Agendologia, onde eu explico com mais detalhes e para que serve, né? Não é só devagar e sempre ser uma tartaruga na vida, mas primeiro ele serve para fazer o seu cérebro se acostumar com esse novo hábito. Porque se você quer começar no gás a milhão, fazendo ali no máximo, o cérebro vai se assustar e vai desistir. É por isso que muita gente não consegue dar sequência para novos hábitos. Então, você começa no banho-maria, enganando o cérebro. É kotsu-kotsu, eu vou ler uma página aqui, um parágrafo do que eu tenho que ler. Vou andar 1 minuto só, uma caminhada de 1 minuto. 1 minuto, o quê? Não posso fazer 1 minuto? Claro que eu posso. Aí você vai lá e faz só de pirraça. Até isso fazer constantemente para que o seu cérebro se acostume com a ideia. Então, tente implementar alguma coisa nova na sua vida, mas não vá ali no máximo. Sempre, quem tá aqui no Japão e já ouviu essa palavra, kotsu-kotsu, usa isso como palavra-chave. Eu tô ali no kotsu-kotsu, kotsu-kotsu, devagar, é devagar e sempre, porque um dia isso vai estar instalado no seu cérebro e você vai fazer isso muito rápido e o resultado virá, né? Mas no começo a gente não pode ir com pressa que o cérebro vai ficar louco, vai ficar
desesperado e chuta o pau da barraca, e a gente não consegue implementar nenhum hábito na nossa vida, tá? Então, essas foram as 8 dicas para você começar, né, voltar à rotina já com uma mente setada aí, né, definida, para já entrar no ritmo quando você quer mudar de um ritmo para o outro, né? Não precisa ser só no feriadão, final de semana, segunda-feira, final de mês, mudar de mês. Quando você quer mudar o ritmo, quer mudar o ar, a energia, você pode usar uma dessas 8 dicas ou essas 8 dicas. Revisando aqui, vou falar todas as 8 novamente. Primeiro, imaginar como vai ser o seu dia seguinte ou a semana, né? Fazer esse treinamento mental, porque aí você vai se tocar de muita coisa que você tem que preparar para isso. E aí então você vai evitar esquecer coisas, se atrasar, né? Então preparação é tudo e você pode fazer isso com essa imaginação do que você tem que fazer no dia seguinte. O segundo é definir o que você vai fazer no dia. Pode ser 3 tarefas. Por quê? Se você falar, quando der eu faço, a gente sabe que nunca faz. Então, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Então, eu não posso ficar enrolando nessa primeira tarefa, porque eu tenho a segunda e eu tenho a terceira. Quanto mais você delimita o tempo, você consegue fazer muito mais coisas, né? Por isso que planejar é bom para fazer o seu corpo se mexer e não ficar achando que tem o dia inteiro para fazer, né? Então, quando você precisa fazer as coisas não é com pressa, mas para hoje, delimite. Tá? Eu vou fazer isso, isso e isso, né? Sempre que tiver a segunda tarefa, o compromisso, fica mais fácil de fazer a primeira. O terceiro para você não se dispersar, o seu pensamento não voar enquanto você está fazendo alguma coisa e deixa pela metade, você falar para si mesmo. Não precisa falar em voz alta, mas fala dentro da sua mente. Eu estou fazendo tal coisa. Eu estou dirigindo. Quem fica avoado dirigindo e é perigoso, né? Eu estou estudando. Quando você está tentando estudar e começa a mexer no celular. Eu estou focado nesse trabalho aqui no computador, né? Eu estou fazendo comida agora. Não posso ficar de papo furado, né? Então, quando você quer que as coisas andem e você precisa de foco, fale o que você está fazendo. Eu estou, e fala o que você está fazendo, tá? Essa é a terceira dica. A quarta é criar esqueminhas, sistemas da sua casa para facilitar o seu movimento. Onde colocar a chave, onde colocar o celular, aquelas coisas que mais te dão problema, que você se esquece. Ou aquela caixa que fica ali atrapalhando o seu caminhar no corredor, você sempre bate o pé, tira ela de lá, né? Então, movimenta os móveis na sua casa para facilitar o seu andar, o seu movimento dentro de casa, na cozinha, qualquer lugar que você está sentindo aí que está emperrado, que não está fluindo bem. Então, você pode fazer o sistema. A quinta dica é fazer o desapego japonês, ou qualquer desapego, danshari, que eu falo, que é se desapegar de coisas que não servem mais, que você não usa, que só está aí estorvando e atrapalhando. Isso vai te dar mais agilidade, clareza, né? Mobilidade, então isso também é bom. O sexto é colocar mais o acu-acu na sua vida, prazer e alegria. Reservar agradinhos para você, para os homens, quem toma cerveja, então reserva a cerveja, o vinho, aquilo que você gosta de comer, tomar, fazer, não sei. Guarda isso como como um agrado, como uma recompensa para você depois de um dia duro. Isso vai te ajudar a aguentar um pouquinho mais o zangueô até o final do expediente, né? Então, a Mirlene Mello, aprendi muito aqui com o desapego, vale a pena. Ai, que bom, querida, você até descobriu um livro, né, falando do ato de lavar louça, e eu encontrei ele na versão digital, viu? E eu comecei a ler, mas eu tenho que terminar. Então, a sexta dica, então, é colocar o que te dá prazer e alegria no seu dia a dia. No dia, pode ser todos os dias ou quando você faz alguma tarefa muito pesada para aliviar, para balancear, porque a gente é ser humano, né? A gente não pode ficar só no puxado. E a sétima dica é para você ter motivação e ânimo para seguir em frente, começar, né?
começar essa nova jornada, se você tá cansado, sem ânimo para voltar a trabalhar, né? Refazer, se você não fez as suas metas para até o final do ano, tentar fazer isso. Não precisa ser muitas coisas, mas até o final do ano vou fazer tal coisa. Se comprometer a fazer alguma coisa, criar alguma meta, algum sonho, para te dar um motivo para trabalhar, para te dar um motivo para você acordar cedo, né? Então, sonhos, muitas vezes a gente é alimentado de sonhos, a gente precisa de sonhos para a gente entrar em ação, porque se a gente não consegue entrar em ação se não tiver um motivo. Então, cria esse motivo em forma de metas, de sonhos, de objetivos, né? Então, se você vive a Deus dará, sem saber como vai ser o amanhã, mesmo com a situação difícil que nós estamos vivendo, você pode criar muitas metas para o seu interior, para a sua vida interna, para você, para o seu crescimento, para dentro da sua casa, da sua família. Não precisa ser nada com questão de financeira, de negócios, coisas que você depende da política, da economia do país. Você pode cuidar do que está dentro da sua casa. Você é o dono, a dona, o rei, a rainha da sua casa. Então, dentro da sua casa é você que manda. Então, você pode criar metas para a melhoria das coisas dentro da sua casa, né? E isso pode te motivar para entrar, né, com um outro ritmo, uma outra energia começar a rotina a partir de amanhã. Tá? Então essa foi a 7ª dica. E a 8ª dica é o kotsu-kotsu, que é a palavra japonesa que significa devagar e sempre. Começar alguma coisa bem baixinho, não com uma expectativa muito alta, mas aquilo que você consegue fazer sem esforço e sempre falando a palavra mágica, kotsu-kotsu. Eu vou fazer kotsu-kotsu, um pouquinho de cada vez, mas eu não vou desistir disso que eu comecei agora. Pode ser um exercício, pode ser estudar, pode ser ler um livro, pode ser qualquer coisa que você quer muito começar a fazer, mas não consegue. Começa pelo kotsu-kotsu, devagar e sempre. E aí você vai ver que de um dia, você vai ver, vai aparecer um dia que você já vai estar fazendo isso automaticamente. Ou seja, o seu cérebro já vai ter se acostumado e já o hábito vai estar começando a ser instalado no seu cérebro. Tá? Então, essas foram as 8 dicas para você estar aplicando, não precisa ser todas, mas para começar bem a rotina que vem por aí, né? E quando a gente entra na rotina, naquela correria, fica difícil de pensar em coisas novas, diferentes. Então, aproveita esse finalzinho do dia aqui no Japão, do feriadão, para poder começar bem no ritmo a partir de amanhã, né? Sem muito escorregão, muito tropeção, muito esquecimento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live e daqui a 2 semanas, no dia 19, nós vamos ter outra live aqui no Portal Mie, tá? Tenham um bom final de feriadão, uma boa semana e até a próxima live. Fiquem com Deus, um beijo, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.